Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, a primeira e única, toda nossa. E hoje, mais uma vez, no restaurante Família Mussini. A gente aproveita para agradecer a Silvana Mussini e a Marcos Mussini pela gentileza e parabenizar pelo espaço. O programa Café com Direito dessa semana veio falar sobre um tema novo e dessa vez é um tema que, para quem já acompanha o programa Café com Direito, sabe que a minha paixão é o direito tributário. E eu trouxe para debater, para discutir, tirar algumas dúvidas, aqui é o nosso programa Café com Direito, a auditora fiscal, supervisora da malha fiscal, Fabiana Lima Moura. Seja muito bem-vinda ao programa Café com Direito. É muito bom estar aqui mais uma vez para poder falar sobre alguns pontos da legislação tributária, principalmente agora, nesse caso, sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Um assunto novo que está gerando muitas dúvidas, né, e que, à medida do possível, a gente vai tentar esclarecer. E é importante só frisar, porque foi a lei 12.350 de 2010 que alterou a lei 7.713 de 88. E ela alterou mudando o regime de tributação, que nesse caso específico que nós vamos discutir, deixa de ser regime de caixa e passa a ser regime de competência. Mas antes de adentrar, porque, doutora Fabiana, às vezes colegas advogados dizem, não, a área tributária eu não gosto, porque a legislação muda constantemente, isso é verdade. Então, bem atenção a esse fato, porque eu considero benéfico para o contribuinte. Antes disso, vamos ao ponto. O que quer dizer RRA? Bem, rendimentos recebidos... Não, desculpa, deixa eu voltar aqui que eu vou chamar um cafezinho. Deixa eu fazer a pergunta. Agora, antes de fazer a pergunta, para adentrar o assunto, a gente vai tomar um cafezinho, porque senão não faz sentido o programa Café com Direito. Antes de adentrar o assunto, quer se fazer Ok, né? Então, antes de fazer a pergunta, eu falo. Não, antes de adentrar o assunto. Tá. Volta antes de fazer a pergunta. Tá? Ok. Olha. Antes de adentrar ao assunto, vamos tomar um cafezinho, pedir ao seu Paulo para servir um cafezinho aqui da família Mussini, porque não combina café com direito sem o cafezinho. E aí, doutora Fabiana, afinal de contas, o que é RRA que apareceu na declaração de 2011? Bem, chamado RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, se refere a rendimentos referentes a anos anteriores ao recebimento e que são pagos de uma só vez. Quais são esses valores que vão ser beneficiados com essa nova legislação? Bem, a natureza desse rendimento tem que ser rendimento do trabalho, os de aposentadoria, reforma ou pensão pagos pela Previdência Social da União, dos Estados ou do município. Como era antes dessa lei de 2010, como era feita a tributação desses valores recebidos acumuladamente, tipo os precatórios, as verbas rescisórias quando era recebido de uma única vez na Justiça do Trabalho, como era feita a tributação e como passou a ser? Bem, a tributação continua ainda sendo no regime de caixa, porque ela é feita no momento do recebimento. Então, antes era feito no momento do recebimento, mas em sua totalidade. E o contribuinte levaria ainda para o ajuste na declaração. Hoje não, hoje ela é feita exclusiva na fonte, ou seja, ela é de forma definitiva. E ela é feita de forma proporcional ao período a que esses rendimentos se referem. Então, isso aí foi benéfico, essa parte aí. Apesar de não ser regime de competência, ela leva em consideração o período a que se refere aqueles rendimentos. E é bom lembrar também que esses rendimentos, então, eles tanto podem ser recebidos judicialmente como administrativamente. Eles só precisam se referirem a anos anteriores ao recebimento e ser do trabalho, da aposentadoria, pensão ou reforma, pago pela Previdência. Tipo assim, por exemplo, se eu entro uma ação na justiça para receber alguns aluguéis atrasados, então isso aí não entra neste conceito. Também não entra nesse conceito de rendimentos os rendimentos que eu recebo se refiram ao mesmo ano calendário do recebimento. Tipo assim, eu estou recebendo em novembro rendimentos referentes a janeiro, de janeiro a outubro. Então isso aí a tributação ainda é na forma antiga. Não é exclusivo na fonte e é levado para o ajuste.
Então, só esses casos, quando se refere a anos anteriores, é que entraria nesse conceito de exclusivo na fonte. É porque a grande preocupação, por isso eu fiz o comentário de considerar essa legislação benéfica, porque a forma como era feita, antes havia uma sensação de injustiça, porque às vezes eram verbas, trabalhar especificamente com os precatórios do INSS. Eram verbas do cidadão que recebia, por exemplo, um salário mínimo, mas na medida em que ele estava reivindicando diferença dessa aposentadoria equivalente a 6 anos, quando ele recebia de uma única vez, a tributação era em cima da alíquota dos 27,5%. E aí há um pouco de injustiça. Esse é o ponto que eu considero interessante. Mas onde é que de quem é a responsabilidade para fazer esse cálculo e fazer essa retenção? Bom, como a tributação agora, né, a partir de 29 de julho de 2010, é exclusiva na fonte, então a responsabilidade é da fonte pagadora. Então, quem estiver pagando é que vai ter que utilizar a nova legislação. Ou seja, vai fazer a tributação baseada na nova lei, utilizando a tabela do mês do recebimento, do mês do pagamento, multiplicado pelo número de meses a que se refere aqueles rendimentos. E aplicar a alíquota, deduzir o imposto. Então, a responsabilidade é da fonte pagadora. Então, trazer aqui bem para a prática mesmo, que aproveitando como advogada, deixar claro. Verbas trabalhistas. Entrei com a ação de uma demanda judicial requerendo diferença de salário, danos morais, 13º, hora extra. Vou receber de uma única vez agora no mês de... Vamos falar agora no mês de julho. Não, vamos falar no mês de setembro. Vou receber agora em setembro essas verbas. A responsabilidade, nesse caso específico, doutora Fabiana, vai ficar com o juiz. Ou com o juiz, ou o meu advogado, ou o advogado da parte, vai ter que requerer isso em juízo. Não há necessidade de um requerimento em juízo, porque já existe a lei. Então, é uma nova forma de tributação. Então, as fontes pagadoras, no caso seria ou a Justiça do Trabalho, ou então o banco, a instituição financeira que estiver fazendo o pagamento, vai ter a obrigação de fazer essa retenção, na forma da nova legislação. Porque a preocupação aqui, só para deixar assim mais claro, é porque vai haver a possibilidade de abater essa base de cálculo, essas verbas, as verbas, por exemplo, indenizatórias, o valor que eu pago de honorários advocatícios, o que eu vou poder deduzir desses valores recebidos acumuladamente? Não, claro, que tudo que for considerado isento pela legislação vai ser deduzido da base de cálculo. Vai ser deduzido os honorários advocatícios, vai ser deduzida a pensão judicial ou por escritura pública e a previdência social. Agora, só lembrando que na pergunta anterior você falou indenização por danos morais, aí indenização por danos morais não entraria nesse caso, né? Porque a indenização por danos morais não é rendimento do trabalho, então a tributação é diferente. Agora, quando entrou em vigor essa legislação? Qual o ano que chegou a abranger essa nova forma de tributação? Bom, essa forma de tributação está em vigor a partir de 29 de julho de 2010. Desde aí, então, a tributação é exclusiva na fonte. Houve um período de transição, que foi nessa declaração do exercício 2011, ano calendário 2010, né, que todo o rendimento recebido no ano calendário 2010 pôde ser colocado nessa declaração de ajuste de 2011, num campo específico lá, rendimentos recebidos acumuladamente, com a opção do contribuinte de optar pela tributação exclusiva. Então, é um período de transição, porque ela entrou em vigor no meio do ano. Então, foi colocada essa opção do contribuinte, mas só vai ser nesta declaração de 2011. Então, trabalhando com essa declaração de 2011, houve muita, que eu diria assim, muitos contribuintes ficaram retidos em malha para análise por omitir ou por desconhecimento desse ajuste, já que eram em fase de transição? Sim, houve uma grande incidência em malha fiscal por causa desse motivo. Por desconhecimento do contribuinte, por ser um fato novo, por falta de informação das fontes pagadoras, nesse caso até porque a própria DIF, né,
Não houve tempo da Receita Federal mudar a sua estrutura, então a informação feita pelas fontes pagadoras não foram completas, né? Então, na checagem de informação, provocou a incidência em malha dos contribuintes. Mas isso aí também foi porque não houve tempo da estruturação da DIF, né? Mas a gente está resolvendo, os contribuintes estão se antecipando, indo à Receita Federal, apresentando a documentação, que seria o quê? A documentação seria lá o alvará judicial, contendo os valores, o número de meses a que se refere a ação, os honorários advocatícios. Então, todas essas informações eles estão levando lá e a gente analisa e, se for o caso, libera ou orienta a sua retificação. Doutora Fabiana, a outra questão que você estava comentando, tem alguns contribuintes que já estão se antecipando, de alguma forma tomaram conhecimento. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o direito, a legislação, ela não é muito bem divulgada. Então, eu acredito que tem vários telespectadores que receberam precatórios do INSS, que receberam verbas rescisórias durante o ano de 2010. Como ele pode, exatamente como esses outros, se antecipar ou então saber se foi a maior ou a menor, se tem imposto a pagar ou se tem algum imposto a restituir em relação a esse precatório recebido? Bem, ele precisa ter conhecimento dos comprovantes dos rendimentos dele, né? Na verdade, ele já deve ter feito a declaração de rendimentos. Claro. Se ele não incluiu esses rendimentos no campo certo, ele pode retificar a declaração. Ele pode verificar no site da Receita Federal se a sua declaração tem pendências e ver que a pendência está relativa a isso aí. Tentar sanar e já se munir dos documentos necessários para sanar essa situação. Como normalmente ele deve aguardar ser intimado. Mas como esse assunto gerou muita incidência em malha e também não foi por culpa dos contribuintes, né, devido a uma mudança de legislação que não deu tempo de alterar a forma das declarações que são informadas à Receita pelas fontes pagadoras, então a gente está recebendo essa documentação e analisando dentro da medida do possível e orientando o contribuinte, no caso, a retificação. Então ele teria que verificar se a declaração tem pendências. Primeiro ele vai no site ou então na própria Receita Federal, verifica e lá mesmo no centro de atendimento ao contribuinte ele procura saber qual a documentação necessária para apresentar. Até porque ele tem que ter uma noção qual é o período, que isso é importante, não é o período que durou a demanda no judiciário, mas sim o período de reclamação. Porque isso às vezes pode confundir. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem um processo judicial contra a União em questões salariais da Universidade Federal, que a ação começou em 88 e só veio sair a verba no ano de 2010. Então, não é exatamente esse período todo de anos, e sim o tempo em que ele estava reivindicando reajustes salariais, né? Isso é interessante frisar. Mas e para 2012? Vai haver mudança diretamente no programa, na forma de fazer esse ajuste anual do imposto de renda? Sim, veja bem, em 2012, essa informação, esses rendimentos vão ser apenas como mera informação, já que a tributação é exclusiva na fonte, ela é definitiva, então ele não vai para o ajuste para tentar recuperar esse imposto. Esse imposto ele já foi calculado de forma definitiva. Então, a declaração de 2012 não terá esse item que teve na de 2011, que foi relativamente a rendimentos recebidos acumuladamente, e vai ser apenas uma informação no campo de rendimentos recebidos exclusivamente na fonte. Não, vendo a mudança é de extrema importância para o contribuinte que faz a sua própria declaração ou então com os contadores que estão nos assistindo agora. Mas não saia daí não, mais informações do mundo jurídico e principalmente do mundo tributário para você aqui no programa Café com Direito na TV Master, a primeira e única toda nossa.
programa Café com Direito, aqui na minha, na sua TV Master, a primeira e única toda nossa, diretamente do restaurante Família Mussini. E aqui na companhia da auditora fiscal Fabiana Lima Moura, falando sobre os valores recebidos acumuladamente por meio de ações judiciais ou mesmo por ações ou questões administrativas. Lembrando, né, doutora Fabiana, que esses valores têm que ter tido a origem de ações referente a trabalho, referente a verbas trabalhistas, do próprio salário de proventos de aposentadoria, lembrando especificamente sobre essas verbas trabalhistas. Agora, um caso específico que a gente pode abordar aqui, que são os portadores de moléstia grave, que possuem isenção de imposto de renda. Como proceder, porque como eu mencionei antes, esses precatórios que demoram muito, essas ações, as pessoas já estão muitas vezes com a idade mais avançada. Como é que fica para eles? Como proceder nesse caso para pagar de forma justa ou não pagar o imposto de renda? Bem, nesse caso, se eles tiverem esse direito à isenção, então quando é que ele tem esse direito à isenção? Se o rendimento se tratar de proventos de aposentadoria ou pensão e se eles tiverem a doença especificada em lei. Nesses casos, o advogado, né, deve se manifestar ao juiz. Então o juiz, no caso lá, com toda a comprovação de que o contribuinte tem direito à isenção, vai determinar que não seja descontado o imposto, né? Porque se é isento, realmente não tem como haver a tributação. E só frisando mais um ponto, porque eu volto a dizer, nem todo mundo, nem todo contribuinte, às vezes fazem as críticas à tributação, ao tributo, mas não procuram aprofundar o conhecimento em relação ao tributo. Para pagar, se paga imposto de renda desses valores recebidos acumuladamente. Essa nova legislação foi mais benéfica, né? Houve essa mudança recentemente, um processo de transição. Vamos ter a nova declaração em 2012, você que está recebendo essas verbas agora. E aí eu pergunto, ela vai ser exclusiva e definitiva na fonte. Então, se durante o ano de 2010 a minha soma de valores recebidos foi de, por exemplo, 20 mil, em compensação eu recebi uns 25 de verbas trabalhistas, foi retido na fonte esse valor. A senhora já mencionou que eu não vou colocar na minha base de cálculo, né? Então, quer dizer, no momento que eu vou fazer a minha declaração, em 2012, eu só preciso mencionar apenas isso. Veja bem, você falou em 2010, não é 2010, é o que você recebeu a partir de 2011. Né? Porque 2010 você já colocou na declaração de 2011. Correto. Então, o que você recebeu durante o ano de 2011, então essa tributação é definitiva. Então, ela vai apenas como informação na sua declaração de 2012 e nas subsequentes. Então, só como informação lá no campo de exclusivo na fonte. Então, não vai mais para o ajuste. O contribuinte não vai recuperar mais esse imposto. Mas ele vai ter que informar, vai ter que ser informado. Tem que informar. Agora, um ponto mais crucial em relação a esse tema. Retroage ou não vai retroagir? A lei ela foi de 2010, né? Por exemplo, se me falha a memória, em julho de 2010. E, no entanto, a Receita considerou... A própria resolução normativa, ela considera desde janeiro de 2010. E o nosso contribuinte, o nosso telespectador, que recebeu seu precatório em 2007, 2008, que pagou imposto de renda às vezes, em cima dos 27, na alíquota dos 27,5%, tem como reaver, tem como fazer alguma retificadora, tem como receber algum tipo de benefício? Não, simplesmente a lei... A vigência da lei é a partir de julho de 2010, então quem recebeu esse tipo de rendimentos antes, quer dizer, de 2009 para trás, então a tributação é na forma antiga. A tributação é feita com a tabela no mês do recebimento e vai para a declaração de ajuste, sem considerar o período ao que se refere os rendimentos. Não, eu gostaria que só ficasse mais claro. Não levar em consideração o período? Não leva em consideração, vai ser
tributado na sua totalidade, digamos assim. Quer dizer, quem recebeu esses precatórios, quem pagou, já pagou o imposto referente aos 27,5, não tem como recuperar. Ele só levou para o ajuste na declaração respectiva. Ok. Da época. E pronto. Não tem condição mais de fazer retificadora para se beneficiar dessa nova lei. Data vênia, a doutora Fabiana, eu como advogada tributarista, não querendo ser aqui indelicada, eu considero desde o início que eu vi a legislação, eu considerei extremamente benéfica e elogiei, parabenizei a iniciativa, o legislador, pela essa iniciativa, porque eu considero justa, é uma tributação muito mais justa. Como você falou, não foi como um regime de competência, não mudou para regime de competência, como você mesmo falou, apenas houve uma mudança na forma de cálculo, levando em consideração a quantidade de meses, já foi uma melhora considerável para o contribuinte. Mas aí eu considero ainda conseguindo ver uma injustiça, imaginando a isonomia de todos os servidores que recebem ou que receberam os precatórios. Imagine, um servidor que recebeu 200 mil de verbas em forma de precatório, porque os reajustes dos 28% para o servidor federal, ele recebeu conjuntamente, ele recebeu em 2008 e pagou 27,5%, antecipação de 3% na receita diretamente da Caixa Econômica Federal, na Justiça Federal ele já ficou ali retido. No ajuste anual ele teve que declarar e teve que pagar a diferença dos 24,5%, pagou, tá ali, foi descontado. E no entanto, o mesmo colega, mas que recebeu seu precatório agora em 2010 ou 2011, ele irá pagar apenas o valor proporcional à quantidade de meses. Logicamente, deve pagar muito menos ou muitas vezes acaba ficando isento também. Não há uma injustiça aí nesse ponto? Bom, Sheila, a legislação tributária ela é interpretada de forma literal. E eu só posso discutir com você o que é legal. Não posso discutir com você o que é injusto e o que é injusto. Só apenas o que é legal. Vendo? Então, você aí que teve em situação ou está em situação, vai ter que se contentar ou não, né? Mas, doutora Fabiana, vamos voltar um pouquinho mais para essa questão do número, da quantidade. Aqui no nosso estado da Paraíba, as fontes pagadoras que deveriam já fazer essa tributação, a senhora acredita que elas já estão preparadas agora em 2011 já para fazer dessa forma a tributação? Bom, elas devem estar preparadas, porque elas devem ter o conhecimento da legislação. E caso não estejam, a Receita Federal está disponível para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto. E daí a gente aproveita aqui o programa Café com Direito, e incentiva isso, porque recentemente numa audiência, eu não faço audiências trabalhistas, mas fui fazer uma audiência trabalhista e eu senti e comentei com um juiz e ele não estava de conformidade exatamente com essa legislação. E assim, comparando o judiciário, exatamente a Justiça do Trabalho, a vara em que eu estava, que eu atuei, e comparando com a vara e com a Justiça do Trabalho em Pernambuco, que eu fiz a mesma coisa, eu percebi que a própria secretaria já fazia esse cálculo no momento de pagar ao trabalhador. Então aqui eu volto a abrir o espaço para os juízes, para o pessoal da própria a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a AMATRA, referente a esse caso específico, fazendo as duas comparações entre a vara do trabalho no estado de Pernambuco e a vara do trabalho aqui no nosso estado da Paraíba, vamos imaginar que nesse momento, uma semana atrás, um trabalhador teve esses valores por conta da fonte pagadora, que é a Justiça do Trabalho nesse momento que tem o dever de reter o imposto de renda, se ele calculou de forma a maior. Como esse contribuinte ele pode reaver esse valor? Bem, se o contribuinte se sentir injustiçado no cálculo do imposto, ele sempre pode provocar a Receita Federal para que reveja os cálculos e, se realmente foi descontada maior, será feita a restituição. Então, o direito do contribuinte será sempre preservado. Mas assim,
Pensando na possibilidade de evitar até esse tipo de demanda ou até mais demandas de forma até administrativa, aí vai uma sugestão aqui do programa Café com Direito, né, para a própria Amatra, para o próprio presidente da Amatra, procurar de fato a Receita Federal, porque é uma forma já de evitar um dano, que é um dano imediato, que o trabalhador vai estar sentindo nesse momento. Há essa abertura, ou já houve essa abertura entre a Associação dos Magistrados e a própria Receita Federal? Saber informar, doutora Fabiana? Não, a Receita Federal está sempre aberta, né, para os esclarecimentos necessários. Não sei informar se já houve esse contato, mas qualquer instituição, qualquer fonte pagadora pode procurar a Receita Federal e será orientado devidamente. Então, nesse caso específico, agora a responsabilidade de conhecer e de fazer o cálculo passa a ser da fonte pagadora. No caso da Justiça Federal, especificamente a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, e da Justiça do Trabalho, o próprio magistrado ou a própria contadoria da Justiça do Trabalho. A fonte pagadora, ou a instituição bancária, ou a própria Justiça. Ela vai ter que fazer dessa forma. Vai ter que fazer o cálculo, né, e fazer a tributação definitiva, né, obedecida à legislação. Seria o quê? O contribuinte tem lá os rendimentos, né? Desses rendimentos vai ser retirado as verbas consideradas isentas pela legislação. Vai ser retirada a pensão alimentícia judicial por escritura, se for o caso, os honorários advocatícios, a previdência oficial. Aí vai ser utilizado o quê? A tabela do mês do recebimento, multiplicada pelo número de meses a que se refere aqueles rendimentos, né? Se ele está pleiteando uma diferença salarial, sei lá, de 50 meses, 2 anos, então 2 anos, 24 meses. Então, vai multiplicar aquela tabela do mês do recebimento pelo número de meses a que se refere aqueles rendimentos e ser calculado o imposto. Basicamente é isso aí, qualquer dúvidas, né? Então acaba, o que a gente considerava injusto, aí eu falando como advogada e como cidadã, era o caso, por exemplo, de um aposentado que recebia, um aposentado ou um trabalhador que passava um bom tempo recebendo um salário mínimo, né? Ele recebia um salário mínimo e durante o ano de 2008, 2010, ele recebia só aquele salário, estava pela legislação isento de pagar imposto de renda. Na medida que ele recebia de forma acumuladamente, ele passava pela situação do regime de caixa a ter que pagar os 27,5 se aquele valor que acabava sendo sempre a maior. Então havia uma injustiça. Nesse caso específico, dessa forma que está sendo feita e que a forma em que é estabelecida em lei deixa de ser dessa forma. E aí é calculado. E aí a importância, doutora Fabiana, de alertar os colegas advogados é de, na petição trabalhista, de uma forma clara, deixar ali expresso quantos meses se refere àquela demanda. Já facilitaria o trabalho da Receita. No caso aí seria o trabalho... porque na petição já diz, né, a diferença salarial que se refere, que está sendo pleiteado. Em princípio já diz. Essa legislação realmente amenizou a carga tributária sobre esses rendimentos, né? Isso aí é um fato. Não, até porque em vários momentos ela é tão justa que quem não deveria pagar o imposto acaba não pagando, mesmo recebendo de forma acumuladamente. Perceberam que eu falo muito, né? E quando o assunto é tributário, eu me empolgo e às vezes não deixo nem a minha entrevistada falar ou esclarecer. Eu peço aqui até minhas desculpas ao nosso telespectador, mas é isso, eu falo muito, o programa acaba terminando e muitas outras perguntas podem surgir. A Receita Federal, eu acredito que está aberta a tirar suas dúvidas do telespectador, o programa Café com Direito também, e também eu vou dar espaço agora, né, para a entrevistada falar mais um pouquinho, porque eu quase sufoquei. A palavra está com você, doutora Fabiana. Bem, claro que não deu para a gente esgotar o assunto, né? Mas outros esclarecimentos estão disponíveis na página da Receita Federal, na internet ou na própria sede da Receita Federal, no Centro de Atendimento ao Contribuinte. E como o papel da Receita também é de orientar e educar o contribuinte, eu quero agradecer este importante espaço aqui de contato com o público. O Café com Direito é que faz esse agradecimento. E a gente também não pode deixar de agradecer as pessoas que colaboram, que acreditam no programa Café com Direito. Porque o programa Café com Direito ele é feito pensando
em você, telespectador, em ampliar o seu conhecimento jurídico. Isso só é realizado porque temos aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam também na ideia do direito, em levar o direito para o contribuinte. E essas pessoas têm que ser agradecidas e eu sou muito grata. A Mariane Mota, a Zarinha Centro de Cultura, a Cássio Murilo, a própria família Mucini, a Jonas Lourença, a Canário Filmes, a Selma Fashion. É isso aí, o programa Café com Direito fica por aqui essa semana, mas a gente retorna a semana que vem com mais conhecimento jurídico, com mais evolução do direito para que você possa exercer a sua cidadania. Café com Direito, informação e direito para você.